Direitinho. Fala, pessoal. Cara, tava no mudo, né? Foi mal aí. Então, pessoal, vou chamar. Aqui a gente vai ter duas lives. Eu não vou nem chamar de live, vou chamar mesmo de aula, porque são conteúdos, bastante conteúdo, e são coisas que a gente não encontra muito em livros aí. Na verdade, o que eu faço é tirar as coisas do livro e colocar mais na prática no nosso dia a dia. E aí, isso aí acho que é o grande diferencial no mundo atual, né? Porque a gente serve para resolucionar problemas, resolver problemas, né? E aí, hoje, o cara que faz o diferente é quem soluciona problemas. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel, sou acadêmico de medicina. Atualmente eu trabalho com o time Alberto Neto, que é um time de atletas de CrossFit. E aí eu faço monitoramento e análise de performance dos atletas. E eu comecei comecei estudando praticamente só teoria. Eu era um cara, sempre fui um cara muito da teoria, muito teórico. E aí, até que eu fui para o BCC no ano 19, né? Não, do ano passado. E aí eu encontrei o Alberto Neto e ele me chamou para trabalhar junto com ele. E aí foi quando eu comecei a aplicar as coisas que eu vim estudando. E a partir desse momento, eu vi o quanto é diferente você só estudar pelos livros e você botar a mão na massa. E aí foi um baque muito grande e eu vejo que muitas pessoas têm esse mesmo problema. E como eu quebrei muitas vezes a cara, errando mesmo, porque assim, não dá para transferir tudo que tem na literatura de uma vez para a prática. E aí você tem aquela até história, né? Na teoria, a prática é outra. E muitas vezes isso é verdade. E aí, o que eu fiz, que eu faço nos meus cursos, é fazer com que a teoria e a prática ela se aproximem bem mais, sabe? E aí, isso é o meu objetivo do curso, esse é o objetivo dessa aula. E eu espero que vocês gostem. E aí, eu vou até chamar a galera aqui do Instagram para assistir essa live. Vamos lá, vamos lá. Porrada de gente aqui. Vou começar compartilhando aqui minha tela. Então, pessoal, espero que vocês tenham papel e caneta e a gente vai começar essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no chat, que eu tenho alguns braços direitos aí que vão me ajudar. E peço para o Eider, que é o cara que está comandando aí, ele falar quando tiver alguma dúvida, quando tiver alguma coisa aí, me interromper na hora. Beleza? Então, vamos para a parte que interessa, né? Então, pessoal, vamos começar essa live aqui. Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui, beleza? Fisiologia do desempenho. Quando a gente vai construir um atleta, a gente pega um atleta cru. Pode até pegar um cara mais avançado. Mas todo atleta, ele se baseia, a gente deve conhecer a fisiologia do atleta. A gente deve tirar um raio-x dele.
E aí, eu acho que um dos erros que existe na performance, no treinamento esportivo em geral, é que a gente não faz uma anamnese. Por exemplo, na nutrição, na medicina, na fisioterapia, o cara conversa contigo, o cara sabe sua fisiologia, ele tira um raio-x de você. E muitas vezes não é isso que acontece na prática esportiva propriamente dita. Isso é o grande erro, porque se a gente não pergunta, cara, a gente não vai conhecer a fisiologia dessa pessoa. E aí você, por exemplo, chega um cara lá para treinar, você não sabe se ele tem um problema articular, se ele tem uma artrose, se ele tem uma artrite, se ele tem uma hipertensão arterial, se ele é diabético. Isso aí, velho, se você não conhece a fisiologia dele com coisas simples que é perguntar, você vai fazer, consequentemente, treinos aleatórios, principalmente quem for da educação física. E aí, qualquer caminho, qualquer lugar, ela leva a qualquer caminho, né? Então, primeira coisa que eu classifico, pessoal, é qual a deficiência do seu atleta. Então, você vai fazer uma análise desse atleta. Pode ser por uma anamnese, por uma conversa. E aí, nessa conversa, ou você propor teste físico para ele, você vai conhecer a deficiência dele, certo? Isso é o primeiro passo. Posteriormente, a gente, depois de conhecer a deficiência dele, por exemplo, eu tenho uma deficiência em capacidade aeróbica, certo? E aí, a gente passa para o segundo plano. Como é que eu vou solucionar essa deficiência de capacidade aeróbica, certo? E depois, quais os métodos de treino eu vou usar? Isso aqui é um trabalho conjunto, não só do treinador, mas também por exemplo, do fisioterapeuta, se o cara tiver algum problema articular, uma fraqueza de alguma musculatura, e a gente também deve controlar e minimizar os erros. Assim, hoje, eu trabalhando com neto, eu percebi que quem ganha é quem erra menos. A gente sempre vai errar, certo? Então, quando a gente controla, vou explicar um pouco aqui sobre o monitoramento de atleta. Quando a gente monitora e controla as variáveis de treinamento, a gente minimiza as chances de erro. E, por último, a gente vê a evolução dele. A gente vê a evolução dele através de retestes, certo? E isso aqui é uma progressão básica que todo mundo deveria seguir, pelo menos na teoria, certo? E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de um cara que se chama Fábio De Kik. Fábio De Kik é um atleta de CrossFit que hoje é um amigo meu. E aí, a primeira coisa que eu cheguei no time do Neto era verificar quais eram os problemas dos atletas, né? E eu dou um exemplo do Fábio, porque no time Alberto Neto, a gente faz alguns testes. Por exemplo, aqui a gente faz um teste completo, mais ou menos, do CrossFit, né? Que o CrossFit prega. 2 km de remo para ver uma potência aeróbica, treino de potência e capacidade aeróbica, teste de força e resistência de força, certo? Isso aqui basicamente são alguns testes que a gente pode utilizar, mas daí vai do treinador, tá? Isso aqui eu faço os testes para tirar um raio-x literalmente do atleta, certo? E aí quando eu tiro esse raio-x, eu vejo a deficiência dele. Então eu volto para esse ponto aqui. Qual é a deficiência dele? Pronto, eu sei a deficiência dele. Fábio, por exemplo, ele tinha um problema muito grande, ele tem até hoje, um problema muito grande no remo. Coincidentemente, ele também tem no deadlift. E aí a gente cruzando os dados, a gente percebeu que ele tinha uma deficiência na cadeia posterior. E aí eu falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar a cadeia posterior dele, porque está atrapalhando duas coisas. No remo dele e nos movimentos de força, de basímetro, por exemplo, tanto o clean quanto o levantamento terra. Oi, tem alguma pergunta aí? Ainda não, Biel, ainda não. Eu segui aí. Beleza. E aí, quando a gente sabe a deficiência dele, a gente vai ver quais os métodos de treino a gente vai usar. Então, a gente parte do treinador. Se a gente vai aumentar o aumento do volume, como é que a gente vai controlar respostas. De forma geral, pessoal, quando o cara tem uma deficiência, uma das coisas mandatórias se baseia no volume de treinamento dele. Então, o aumento do volume nessa deficiência tem que ser maior, certo? E aí a gente vai também controlar a resposta. Por que eu falo isso? A gente vai ver no slide à frente que um mesmo treino pode gerar várias respostas diferentes. Por exemplo, você programa um treino, você é treinador, e aí você tem dois atletas, pode ser até irmãos gêmeos. Esses dois atletas vão ter respostas diferentes ao mesmo treinamento. E aí o que baseia é controlar a resposta, como um atleta reagiu a esse estímulo de treino, certo? E depois, por final, a gente faz os retestes. Será que esse cara melhorou?
eu ajudei na deficiência dele do remo, eu ajudei a melhorar a deficiência dele no deadlift, e quanto ele melhorou? Será que isso ainda continua sendo uma deficiência com base nos outros atletas? Então, eu faço um apanhado, digamos assim, dos atletas de elite e vejo como é que ele está dentro dessa galera, certo? Então, eu tenho como se fosse um banco de dados. E aí eu vejo como é que ele está se encaixando. E aí, como é que funciona uma sessão de treinamento? Como é que funciona o treino em si? Ó. Oi? Ei, teu áudio tá ligado. Como funciona uma sessão de treino? Tá perto. Primeiro, a gente funciona através da magnitude da carga. O que é a magnitude da carga? É o quanto essa carga provoca na nossa fisiologia. Por exemplo, uma carga de treino, a gente está vendo aqui, o cara rasou um treino, workout aqui, tá vendo? Ele acontece uma depressão, que a gente chama. Então, a capacidade física dele, após um treino intenso, diminui, certo? Depois, a gente tem o processo de recuperação. Só que o problema, quando a gente não monitora, é que a gente não vê o tempo de recuperação. A gente sabe que recupera, mas quanto tempo ele se recupera? Quanto tempo leva? Será que um treino de potência aeróbica leva o mesmo tempo para se recuperar do que um treino de capacidade? Claro que não. Então, a gente só vê isso através de monitorar a resposta. A gente não precisa literalmente fazer um controle muito denso da carga de treino dele, mas só de a gente entender a fisiologia, ver que um HIIT ele impacta muito mais do que um treino de capacidade de baixa intensidade, a gente já tem a noção de quanto tempo ele vai se recuperar, certo? Também, esse tipo de recuperação vai depender tanto da intensidade quanto do volume. Por exemplo, como eu falei, o HIIT ele tende a depletar os estoques energéticos, a fibra muscular, por mais tempo que um treino de baixa intensidade, certo? E também o volume do treinamento, né? E aí, todo treino, como eu falei, ele se baseia numa perturbação da alostase, certo? Então, a gente tem um exercício que ele vai perturbar nosso corpo e depois a gente vai ter o processo recuperativo, beleza? E aí a gente tem algumas ideias sobre do que se recupera primeiro. Por exemplo, em minutos, a frequência cardíaca se recupera até rápido, lactato se recupera rápido, a temperatura corporal. Já, ó, veja aqui, em meses é que a gente acontece, de fato, a nossa regeneração muscular completa, certo? Isso aqui é só uma base para a gente entender como é que funciona a recuperação dos atletas, beleza? E aí, o que eu falei o impacto, a magnitude da carga de do treino em si, é isso aqui, ó. A gente tem um treino que ele pode não ter efeito. A gente chama de treino limiar, que ele não existe um efeito, uma magnitude de causar perturbação na nossa fisiologia. Aconteceu muito isso em atletas que eles foram obrigados a treinar em casa, nesse lockdown. Então, como ele era atleta, para a gente perturbar o organismo dele, digamos assim, a gente tinha que fornecer uma carga de treinamento alta, certo? E aí, quando a gente fornece um treino assim, que em casa não daria para fazer com peso corporal, a gente faz um treino que não tem um efeito grande, certo? A gente tem treinos que existe que chama de manutenção. São estímulos débeis até o limiar, mas eles não provocam, digamos assim, uma adaptação. Mas também ele não causa nada no corpo. Isso aqui é bom para a gente fazer na semana de deload, desculpa, volta, cara. Na semana de deload, na semana de tapering, estímulos que a gente só faz fazer uma manutenção, manter o que esse cara já vem treinando, certo? E a gente vem a máxima tolerância. É a máxima carga em que eu consigo fazer um efeito benéfico na fisiologia. E quando a gente está numa carga superior à nossa tolerável, digamos assim, essa carga vai ser prejudicial. Então, o que eu falo por exemplo, fazer treinos intensos todos os dias para pessoas que não estão acostumadas. Isso é um grande problema, porque ele passa do limiar de tolerância dele, certo? Então, muita gente fala, treinar em alta densidade vários dias seguidos não pode. Depende. Se esse atleta estiver acostumado, até que pode treinar 2 até 3 vezes. Mas em atletas, digamos assim, recreativos, pessoas de classe, eles não estão acostumados, isso pode ser prejudicial, certo? Então, o que eu coloquei aqui, ó, para toda dose de carga, existirá uma resposta fisiológica diferente frente à individualidade biológica.
Então, o que isso quer dizer? É aquele negócio. Um treino gera várias respostas metabólicas diferentes, dependendo do indivíduo que a gente está, certo? Então, o mesmo treino, para mim, pode ter um limiar de tolerância supramáximo e ser prejudicial. Já para o meu colega, pode ser um estímulo até de manutenção. E aí a gente tem também os efeitos recuperativos dos sistemas, digamos assim, efetores de energia. A gente tem a fosfocreatina, que ela é utilizada em trabalhos intensos, né? Por exemplo, o HIIT mais curto, a gente utiliza ela no powerlift, no weightlifting, no levantamento de peso. E ela, após a sessão, ela se recupera muito rápido. Então, o cara do powerlifting, ele consegue fazer várias sessões no dia, porque o sistema prioritário dele se recupera com ou uma facilidade muito rápida, sabe? Agora, quando a gente vai utilizando treinamentos de HIIT, treinamentos de capacidade aeróbica muito longos, a gente vai depletar um negócio chamado glicogênio muscular. O glicogênio muscular, se a gente for fazer esforços mais curtos, ele pode se recuperar até rápido e a gente fazer 2, 3 sessões ao dia, certo? Agora, se a gente fazer esforços muito longos, por determinado muito tempo, isso aqui, ó, se recupera até 48 horas. Então, o impacto ele é muito grande, certo? Então, a bateria dele vai lá para baixo, certo? Então, a gente deve equilibrar isso do que a gente faz. Os sistemas energéticos, quando a gente vai entender ele, a gente deve entender o que a gente está usando. O que ele está usando para produzir energia. Fosfocreatina, proteína ou glicogênio muscular, certo? Se a gente está usando muita fosfocreatina nesses treinos, ele sempre está com a bateria, sempre não, né? A maioria das vezes está com a bateria mais recarregada. E aí fica mais fácil de repetir sessões. Já se a gente está usando glicogênio muscular, a gente vai sempre ter digamos assim, uma bateria descarregando. Beleza? E aí, pessoal, foi o que eu falei no começo da aula, que um treino gera várias respostas metabólicas distintas. Isso aqui ele pegou, fez um treino em ratos, mas isso aqui pode extrapolar para humanos, e viu, ó, ele disse que tinha baixos respondedores ao treino e altos respondedores. O que é isso? É que o cara precisa fazer muita carga para gerar uma resposta significativa. Já isso aqui, com pouca carga, ele já gera muita resposta significativa. Então, você com certeza conhece, vocês estão treinando aí, um coleguinha aí que ele treina, faz o mesmo treino que você, a mesma planilha, faz o mesmo sem treinamento, só que ele evolui de uma forma muito mais rápida que você. E você faz praticamente a mesma coisa que ele. Pode ser até, digamos assim, morar na mesma casa, fazer absolutamente tudo igual. Pessoal, vai acontecer que ele pode sim desenvolver mais rápido, porque ele não precisa de uma carga tão alta para desenvolver a capacidade física dele. E aí a gente faz isso através do monitoramento. A gente faz isso através de reteste e vê em percentual enquanto ele melhorou. Por exemplo, a gente tem um teste muito usado no triatlo que se chama teste de FTP. Por exemplo, se o cara, você tem duas pessoas, ele fez o mesmo treino durante 4 meses. E aí o FTP dele foi de 200 watts na bike, na bicicleta. O atleta A melhorou e foi para 300 watts, ou seja, o limiar dele passou de 200 para 300. Já eu fui de 200 e depois para 250, ou seja, eu melhorei 50 watts e o cara melhorou 100. Isso quer dizer que o cara responde ao treino muito mais fácil do que eu. Então, ele pode até reduzir a carga de treinamento, que ele vai continuar tendo uma resposta até maior que a minha, certo? Isso que a gente chama de assimilação de carga. O cara não precisa de muita carga para assimilar, para entender que aquilo ali está acontecendo uma adaptação a ele ao treinamento. Beleza? Biel, E aí, oi, desculpa interromper, só para não ficar muito longe no slide. No e slide aí? 6, a Marina mandou uma dúvida pertinente para a gente aqui. Ela perguntou o que determina a predominância da via para ela saber qual tipo de recuperação que ela pode usar. Então, no slide passado. Saiu. Deixa eu voltar aqui. Pronto, deixa eu ver. Repete a Aí pergunta. sumiu a tela, sumiu a tela. Tá comigo, não? Tá Tá não. mostrando, não? Então dá o share de novo. Olha, tá me vendo, não? Tô vendo você. O slide sumiu. Pronto, não, relaxa. Qual foi a pergunta? Ela perguntou
o que determina a predominância da via e como ela pode saber qual tipo de recuperação é melhor usar? Então, boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, o que determina uma via energética? Primeiro, o esforço que ela está fazendo. Eu vou explicar isso no slide mais à frente, mas já adiantando. O esforço que o cara faz, o tempo de duração e a quantidade de fibras musculares. Ou seja, a gente tem basicamente dois tipos de fibras, as fibras tipo A e tipo B. A tipo B a gente fala que é fibras anaeróbicas, popularmente dizendo, né? São fibras que existem, não tem tanta mitocôndria e elas são fibras mais rápidas. Já as fibras tipo 1 são as fibras oxidativas, certo? E aí, esses três pilares fazem a determinação de uma via energética. Por exemplo, se você precisa de uma via em que precise, digamos assim, de alta potência, de alta velocidade para executar em pouco tempo, você vai preferir uma via em que o substrato energético dele não passa por várias etapas. Por exemplo, o que diferencia o sistema aeróbico do anaeróbico não é só a falta de oxigênio, é porque o sistema aeróbico ele consegue pegar a molécula de glicogênio e quebrar ela todinha. Então, se ela quebra a molécula de glicogênio todinha, isso leva muito mais tempo. Consequentemente, ela vai ser mais lenta. Ela é utilizada para atividade mais duradoura, certo? Depois, atividades anaeróbicas, existe uma quebra parcial ou da glicose ou do sistema ATP-CP. Isso aí, ela é rápida. A quebra da glicose, por exemplo, no sistema anaeróbico lático, ela não é quebra parcial da glicose. Por isso que elas são mais rápidas, certo? E aí, quando a gente faz treinos, digamos assim, com alta potência, por exemplo, hits curtos, a gente tem de utilizar o glicogênio, só que da forma quebrada dele, seria o anaeróbico lático. Já se a gente vai fazer um HIIT mais longo, que são acima de 2 minutos, a gente vai utilizar o glicogênio na forma total dele, na quebra total dele, como também o uso de gorduras para se recuperar de triglicérides. Então, quando a gente faz HIIT mais longo, atividade mais longa de alta intensidade, isso aí leva a uma repercussão maior na nossa fisiologia, no nosso impacto fisiológico. E isso, pessoal, vai fazer com que a recuperação leve mais tempo. E essa pergunta é tão boa que diferencia muito os atletas de elite para os atletas que estão começando a querer uma vida mais profissional no esporte. Eles, os atletas de elite, eles conseguem. Gabriel mutou sem querer. Os atletas de elite, eles conseguem recuperar o sistema energético dele, ou seja, o substrato, a fibra muscular, muito mais rápido do que os caras que estão começando. Então, por isso eles conseguem fazer o treinamento de HIIT, por exemplo, 2 vezes seguidas, 3 vezes seguidas, porque a recuperação dele é maior. Ele já está, digamos assim, a fisiologia dele já está acostumada a se recuperar. A síntese de glicogênio dele, o ciclo de Core, que a gente chama, que é a produção de lactato virando energia novamente, dele é muito mais rápido do que nós, meros mortais. Por isso, ele se recupera mais rápido. Acho que a pergunta foi respondida. Qualquer coisa, se ficou mais uma dúvida, só fala aí. Vou voltar com o compartilhamento. Tem mais alguma? Show. A segunda, o Hempel colocou aqui, era mais ou menos nessa mesma linha. É sobre estímulo e recuperação. Ele perguntou se o atleta, se ele não consegue concluir o treino, se ele sente dificuldade de concluir o treino, se a recuperação dele tende a ser mais lenta ou mais rápida. Cara, boa pergunta. Isso é um dos maiores erros que eu vejo hoje no treinamento de HIIT. O cara lá bota 5 séries de 2 minutos de, sei lá, de remo, na velocidade de VO2 máximo. Aí o cara, são 5 rounds, né? Aí chega no terceiro round, o cara já tá morto, o cara não consegue nem chegar na sua velocidade que era proposta do treino. Isso aí não está fazendo, digamos assim, o efeito que o treinador desejava. E aí vale fazer a manutenção dessa intensidade, certo? E aí, se o cara, por exemplo, esse cara que ele é para fazer 5 rounds e está fazendo 3, o sistema de glicogênio muscular já foi desgastado totalmente dele. E aí ele vai levar mais tempo para se recuperar porque ele teve uma exaustão plena total, entendeu? Então ele chegou numa exaustão muscular, da fibra muscular, energética, do sistema nervoso central, primeiro que todo mundo. Então se ele tem uma, digamos assim, fadiga precoce, ele vai se recuperar, vai demorar mais a se recuperar, certo? Mais Show, alguma, Biel. Ider? Não, só essas por um momento.
Valeu. Bora. Volta aqui compartilhamento. Pronto. E aí a gente vai falar sobre uma coisa bem importante, que é a interferência do treinamento combinado. Algumas pessoas chamam de treinamento concorrente. Particularmente, eu não gosto muito dessa nomenclatura treinamento concorrente. Porque se a gente for num dicionário, ver concorrência é quando dois, digamos assim, duas pessoas, elas brigam para o mesmo fim. Brigam entre infinitas aspas, né? Mas aí, a gente pensava antigamente que o treinamento concorrente era a combinação do sistema aeróbico e o endurance, né, com treinamento de força. E os dois poderiam se interferir um no outro. Mas a grande verdade que a gente tem na literatura é que isso não ocorre. O que ocorre é uma interferência do sistema aeróbico sobre o treinamento de força, e não o contrário. O treinamento de força não piora o sistema de endurance. Então, você, por exemplo, a galera do triatlo tinha muito medo de fazer treinamento de força, com medo de prejudicar sua capacidade aeróbica. Hoje a gente sabe que isso não acontece. E o treinamento de força, principalmente para os atletas de endurance, ele é muito benéfico porque a gente está falando de economia de energia e risco relativo de lesão. O treinamento de força melhora a economia de energia, tanto na passada de corrida, né, o tempo de contato com o solo, como também na força na bike na natação e na resistência de força. E aí, pessoal, o que a gente vê na literatura é que o treinamento combinado pouco influencia na força máxima e hipertrofia. Por exemplo, aqui, ó, ele fala força máxima isométrica. O cara que realizou o treinamento combinado, ou seja, o treinamento de endurance mais o treinamento de força, teve o mesmo resultado que o cara que só realizou o treinamento de força, certo? Agora, onde é que está a concorrência, onde está a referência que a galera tanto fala? É justamente nesse aqui, RFD. Isso aqui é uma sigla em inglês que quer dizer taxa de desenvolvimento de força. Taxa de desenvolvimento de força é a quantidade de força que você consegue produzir em pouco tempo. Então, isso é uma potência. E onde isso é importante? No weightlifting, no treinamento do crossfit, no, nas lutas, porque na luta o cara faz treinamento de força e faz treinamento de endurance combinado, certo? Isso aqui pode sim ter um efeito de concorrência, de interferência, na verdade. Então, a gente não deve se preocupar no treinamento concorrente durante o período de força máxima e hipertrofia, porque isso aqui não tem, assim, tem pouquíssimo efeito. Se tiver, é pouco efeito, certo? Ela tem grande influência na taxa de desenvolvimento de força, que é produzir força. Então, os atletas de weightlifting, de crossfit, de lutas em gerais, podem sofrer grande interferência. Ah, e outra coisa, muita gente, assim, eu acho que faz um away, uma preocupação desnecessária com o treinamento concorrente. Por que eu falo isso? Porque o treinamento concorrente, para ele acontecer com grande magnitude, você precisa ser um atleta treinado. Em pessoas mais, digamos assim, eita, que agora não sei não. E mais iniciantes, isso não acontece. Na verdade, as pessoas mais iniciantes são beneficiadas com o treinamento combinado, porque o treinamento combinado, a gente já viu através de estudos que ele tem uma maior aderência às modalidades, como também na composição corporal. O cara consegue aumentar a massa magra e diminuir o percentual de gordura, certo? Então, ao meu ver, não existe motivos para se preocupar no treinamento combinado para as pessoas meros mortais, só para atletas altamente treinados, certo? Biel, desculpa Oi, interromper aqui. O Wendel diz levantou aí. uma questão bem interessante. O que necessariamente seria um atleta bem treinado? Se você poderia dar um exemplo, seria um caso um atleta nível TCB? Cara, então, é de qual modalidade essa pessoa, sabe dizer? É pelo TCB, ele deve ser do CrossFit. CrossFit, mandou aqui, CrossFit. É do CrossFit, pronto. Wendel Cara, Manauara. pronto, eu já vejo que um atleta, assim, digamos assim, que tem um grande efeito de interferência quando ele já está chegando ali pelo TCB. É muito difícil falar assim, chegou no TCB. Já vi gente chegar com menos de 2 anos na atividade ao TCB. Mas, assim, quando ele começa a ter uma maturidade, muito difícil, assim, falar quem é atleta e quem não é, né? Por exemplo, eu fiz uma postagem esses dias que o atleta de endurance, para ele ter um pré-requisito mínimo para vencer um Ironman, ele levava uma década para transformar as fibras deles
em 70% das fibras tipo 1 no corpo dele, pelo menos. Então, uma década. O cara leva muito tempo para ser um atleta de endurance. É tanto que as atividades de endurance ela leva muito mais tempo para acontecer, as adaptações, em comparação ao treinamento de força. Mas aí, o cara que está chegando, assim, mais ou menos no TCB, para quem não sabe, o TCB é o torneio CrossFit Brasil, é o, digamos assim, o brasileirão do CrossFit nacionalmente, né? Então, isso é muito relativo. Beleza? Acho que a gente deve ter uma abordagem individual. Mais alguma pergunta aí? Show. No momento só. Até agora nenhum. Beleza. E aí, pessoal, a gente vem uma coisa que eu acho muito interessante, é a relação de capacidade e potência no esporte, né? A gente fala que... A gente fala muito de capacidade aeróbica, potência aeróbica. Cara, eu vou explicar de um jeito, assim, que eu acho muito fácil. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão me vendo? Tá me vendo aí, Eder, no quadro branco? Não, tô não. Tá fechada a Não, câmera. não, o quadro tá branco, Tá o não, tá não. slide. Tá aparecendo sua foto. Aonde? Tá minha foto aí? Caralho. Deixa eu ver aqui. Agora dá pra ver? Agora sim. Pronto. Manda bala. Pessoal, o cara que tem muita potência, eu gosto de falar uma relação de potência e capacidade com uma caixa d'água. Vamos lá. Vou desenhar aqui uma caixa d'água. Essa é a minha caixa d'água. Toda caixa d'água ela tem um volume, certo? E vamos imaginar que essa caixa d'água ela tem uma torneira que está jorrando água, certo? O cara que tem boa capacidade de qualquer sistema, capacidade aeróbica, capacidade anaeróbica, ele tem um volume da caixa d'água muito grande. Então, se ele tem um volume de caixa d'água 10 vezes maior, quer dizer que ele cabe mais água aqui. Logo, se cabe mais água, cabe mais energia, certo? Se cabe mais energia, isso aqui quer dizer que ele tem uma capacidade maior. Beleza? E aí vai, capacidade aeróbica, capacidade anaeróbica. Então, faz. O cara que tem capacidade quer dizer que ele tem alta energia de algum sistema, ou aeróbico ou anaeróbico. E vamos dizer que esse cara também tem alta potência. Então, ele tem uma torneirinha aqui, que ele consegue tirar essa água aqui em pouco tempo. Ou seja, ele consegue tirar muita água em pouco tempo. Então, ele é um cara potente. Então, ele tem muita potência. O que isso quer dizer na prática? O cara que tem muita capacidade e tem muita potência, ele tem um limiar anaeróbico, ou L2, muito alto. E potência. Se ele tem uma potência muito alta, quer dizer que ele tem um VO2 máximo, ou seja, o VO2 máximo dele, ele é muito alto também, certo? Então, quando a gente fala de limiares, e a galera vem explicar de uma maneira muito assim, difícil do que acontece nos vídeos, é justamente isso aqui. O VO2 máximo quer dizer a potência do cara. Já a capacidade aeróbica dele quer dizer o limiar 2, ou a máxima fase-chave lactato, que a gente usa teste, por exemplo, de FTP aqui, para descobrir esse limiar, certo? E aí, o que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no caso 1. O cara ele tem muita potência, a potência dele é alta, mas a capacidade dele é baixa. O que vai acontecer nele no ritmo de treino? Ele tem uma potência muito alta, ou seja, ele vai começar num ritmo muito forte, só que ele não tem capacidade. Então, ele não vai conseguir sustentar esse ritmo muito forte. Aí o que vai acontecer? Ele vai morrer no treino. Então, o cara que tem baixa capacidade, ele não consegue sustentar a potência. Porque, de certa forma, a capacidade é que serve para sustentar a potência. O cara conseguir colocar um ritmo mais forte no treino, qualquer prova, ele precisa ter uma potência alta e uma capacidade para sustentar. O que sustenta a potência por mais tempo é a capacidade energética, certo? Agora vamos no caso 2. Aí aqui esse cara vai dizer o quê? Vai dizer que morreu no OD, vai dizer que bateu o motor, essas coisas. Todas as desculpas que ele usa é justamente porque ele não tem capacidade energética. Já o segundo caso, vamos dizer que ele tem uma potência mais ou menos mediana, só que ele tem uma capacidade alta. O que vai acontecer com esse cara? Vê só, o que vai acontecer. Ele vai começar a ter um ritmo mais fraco do que esse outro cara, só que ele
não vai morrer no treino, ele não vai bater, ele vai ainda conseguir ter energia, porque ele tem alta capacidade, para dar o sprint final, certo? Então, por isso que, hoje em dia, uma das coisas mais determinantes nesses esportes de endurance se fala em capacidade. Mas, de certa forma, o cara também deve ter muita potência. Beleza? Uma coisa bem importante que aconteceu na maratona do ano passado, é que eu não lembro o nome dos caras, mas tinha um cara, na última volta, o cara disparou, foi lá bem forte, estava em primeiro, só que o cara que era segundo, ele segurou um pouquinho mais o ritmo e deixou para sprintar no final. E passou esse cara. O que aconteceu foi que esse cara, o segundo cara que ganhou a prova, ele guardou a potência dele para o final. Já o primeiro cara, a potência dele desgastou primeiro. Beleza? Alguma dúvida aí, Aiden? Não, Bel, tranquilo aqui. Slide. Pronto. A relação de potência e capacidade de esporte é exatamente essa que eu expliquei, certo? Só que aqui, se a gente for ver, eu botei aqui que o cara tem alta potência. Quando eu falo alta potência, é no geral, tanto anaeróbica quanto aeróbica. Qual é a maior potência que o corpo consegue produzir? É através da energia anaeróbica, porque é a energia mais rápida que a gente tem. Então, isso aqui vai ficar. A maior energia que ele consegue produzir é nos estímulos aláticos, principalmente, certo? E o cara que tem baixa potência e alta capacidade são os caras de endurance, os triatletas, os maratonistas. E eu vou até eu botei uma interrogação aqui que eu vou responder no final. Guardem isso aqui. Eu botei baixa capacidade, uma pergunta. E uma pessoa que tem um equilíbrio de potência e capacidade é a pessoa, deve ser do CrossFit, é a galera da luta. Porque imagina, deixa eu voltar para cá. Dá para ver a tela aí, Eider? Perfeito, perfeito. Vamos lá. O cara vai realizar 5 sprints, certo? Ele realizou um na intensidade que ele queria, certo? Aí descansou, realizou outro sprint. Beleza, conseguiu. Realizou o terceiro, até o terceiro ele conseguiu. Só que chegou no quarto, a intensidade dele já não consegue mais produzir. Ele já não consegue produzir a intensidade que era proposta no treino. Então, isso aqui está relacionado que a capacidade aeróbica dele está deficiente, certo? Quando o cara não consegue mais colocar os sprints, a fazer a manutenção de intensidade, provavelmente é porque ele não está com a capacidade refinada ou provavelmente o treinador errou na mão em relação ao que ele está, assim, que ele conhece do aluno. Deixa eu voltar aqui para o slide. Beleza? Então, por exemplo, o cara do UFC lá, ele tem, são 5 rounds, né, na última luta. Se o cara chega na último round e ele não consegue ter a capacidade, ele vai o quê? Morrer. Ele vai deixar, ele não vai ter força para golpear o outro atleta. Isso aí acaba com que a fraqueza muscular dele, a depressão de glicogênio dele, faça ele perder a luta. E aí o que eu falei da relação de potência em cada via. Vê só, vê que coisa interessante. Pessoal, aqui, essa aqui que eu estou riscando, é o sistema anaeróbico, certo? O sistema anaeróbico ele usa energia muito rápido, ou seja, em 2 segundos ele já utilizou sua energia, o sistema anaeróbico alático. Aqui a gente pode ver esse tracejado aqui, que é o sistema anaeróbico lático, ou seja, produz lactato. Beleza? Ele produz uma energia máxima em 15 segundos e vai até mais ou menos 40 segundos como predominante, certo? E o sistema aeróbico começa a ser predominante em torno de 40 segundos, certo? Agora, vê que interessante. A cada vez que eu vou mudando de sistema, no sprint, ou seja, eu saí do sistema anaeróbico lático, fui para o sistema anaeróbico lático e agora estou no aeróbico. Vê esse vermelho. A potência dele vai caindo com o exercício. Por que a potência dele vai caindo? Porque o sistema aeróbico ele é mais lento em relação aos outros dois, eu estou anaeróbico, porque ele leva mais tempo para a produção de energia. Porém, o rendimento energético do sistema aeróbico é muito maior, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, a especificidade do esporte do velocista
o principal é a potência máxima que o corpo dele consegue produzir. A potência máxima que o corpo dele consegue produzir é através do sistema anaeróbico, certo? Eita, porra. A via aeróbica não consegue fornecer tanta potência como a anaeróbica. Por isso, cada vez mais que o sistema aeróbico aumenta a sua dose, vai cair na potência, certo? E aí, qual modelo de treino a gente deve utilizar, tanto para treinar capacidade, quanto para treinar potência? Na literatura, a gente assim, todos os treinos de endurance, ele consegue melhorar todas as vias, digamos assim, todos os modelos, tanto de capacidade quanto de potência. Qualquer treino que você escolher de endurance vai melhorar todas as vertentes. Porém, a gente sabe que existem treinos que aumentam em maior magnitude de uma parte do que outros. Por exemplo, o treinamento de CIT, que é o Sprint Interval Training, quanto de HIIT, eles têm um grande impacto no aumento de enzimas mitocondriais. Ou seja, enzimas mitocondriais, enzima por si só, faz com que a reação aconteça com mais velocidade. Na prática, isso quer dizer o quê? Quando você está desenvolvendo muito CIT quanto HIIT, você está desenvolvendo uma potência energética. Você está fazendo com que o cara aumente sua vazão, aquele negócio da torneira que eu expliquei. Então, ele consegue colocar um ritmo mais forte no treino, certo? Porém, quando você vai tanto no HIIT, o HIIT mais longo, quanto no treinamento long distance, que é o treinamento de baixa intensidade e de longa duração, você vai aumentar a quantidade de mitocôndria, certo? Então, a gente vai acontecer o que a gente chama de biogênese mitocondrial. E isso aqui vai refletir o quê? Biogênese mitocondrial aumenta a capacidade aeróbica e retarda a fadiga. Pessoal, quanto mais mitocôndria a gente tem, melhor na relação de retardar a fadiga, porque a gente vai utilizar menos do sistema anaeróbico. E lembra, o sistema anaeróbico é ele que vai causar acidose pela quebra do ATP e aqueles íons H+, que causam acidose. Por isso que muita gente toma tanto o bicarbonato de sódio quanto a betalanina, justamente para melhorar esse tamponamento sanguíneo, certo? E aí, outra atleta que eu tenho maravilhosa é a Amanda. A Amanda, quando a mesma coisa do Fábio, a gente viu que ela tinha uma deficiência de força em algumas regiões. E aí, quando você pega um cara que ele tem deficiência de força, a gente tem que ver onde é que está a deficiência de força dele. A deficiência dele está em todos os membros, é membro superior ou inferior, é regional ou local. Por exemplo, regional. É só no tríceps ou é só no ombro? Ou são os dois? Certo? Então, a gente tem que ver como é isso. Exercício específico. Por exemplo, em movimentos de empurrar acima da cabeça, o atleta tem maior deficiência de força em relação ao supino, por exemplo. Então, a gente vê que é um exercício específico. A gente também avalia isso. E também a resistência de força. O que é a resistência de força? É realizar máximo de repetições com carga submáxima. Então, por exemplo, na literatura a gente fala que um pesista ele consegue realizar 2 repetições de agachamento com 90% do seu 1 RM. Então, o cara que tem uma resistência de força alta, ele consegue já realizar 5 repetições com 90%. Então, ele resiste a essa fadiga em movimentos de força máxima, certo? E aí, tira um print disso aqui, porque isso aqui vocês conseguem avaliar um atleta, saber onde é que está o problema de força dele, porque força por si só é contextual. A gente tem vários diferentes tipos de forças, digamos assim, e diferentes locais em que a força dele pode estar deficitária. E aí, como é que funciona a produção de força? Galera, primeira coisa que eu quero que vocês gravem dessa aula é a força vem da cabeça, não vem do seu músculo. Pessoal, quando a gente produz força, a gente vem do córtex cerebral, ou seja, sistema nervoso central, certo? Que a gente chama de drive motor. Esse drive motor vai gerar impulsos elétricos até nossa medula, córtex espinhal, que aí sim vai para o músculo. Ou seja, tem vários passos aqui para até chegar no nosso músculo propriamente dito. E aí vai acontecer um negócio que a gente chama recrutamento de unidades motoras. E aí vai acontecer máxima força explosiva, máxima potência. Então, tudo aqui, todo tipo de treinamento vai chegar aqui no músculo. Então, lembre-se, nossa força começa da cabeça e vai até aqui, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque existem treinamentos que utilizam mais do sistema nervoso central
e existe treinamento que utiliza mais no sistema muscular propriamente dito. E vê só, vê como é o nome, sistema neuromuscular. Então, preciso do sistema neural e do sistema muscular. Muitas vezes a gente só lembra do sistema muscular, mas os treinos utilizam muito o sistema nervoso central. E não só é treinamento de força, não. Treinamento de endurance, treinamento de HIIT, utiliza muito o sistema nervoso central para produzir potência. Então, movimentos de potência utiliza muito da demanda do sistema nervoso central. Então, quando eu vou monitorar um atleta, por exemplo, hoje o atleta ele estava muito estressado mentalmente, dormiu mal. Cara, provavelmente ele está com uma sobrecarga central muito alta. Então, no outro dia, ele não vai estar preparado para realizar movimentos de alta intensidade, de alta potência, certo? Então, eu passo isso para o treinador e o treinador ajusta lá a sessão de treinamento e vai passar, por exemplo, exercícios que são mais muscular, por exemplo, exercícios de hipertrofia, certo? E aí, as adaptações do treinamento de força. Por exemplo, a gente tem força máxima. A força máxima, ela existe um grande recrutamento de unidade motora e necessita da sincronização máxima. O que isso quer dizer? Que para você ter força máxima, você precisa estar no sistema nervoso central funcionando muito bem, porque o sistema central vai mandar as coordenadas, digamos assim, até a musculatura para contrair naquele exercício. Por exemplo, no agachamento, ele vai mandar as informações para o membro inferior para ele recrutar a maior quantidade de músculo naquela região para produzir força. Então, a carga é muito importante nessa situação. Por exemplo, se a gente for para a hipertrofia, a fadiga, o treino hipertrófico é uma fadiga local. Ela utiliza a premissa tanto do dano tecidual como também do estresse metabólico. São duas vertentes. Trazer lesão ao músculo, ou seja, romper a miofibrila, como também o estresse metabólico dos sistemas energéticos é importante para realizar a hipertrofia. Então, aqui na hipertrofia, ele não pega tanto o sistema nervoso central com a força máxima, como também o treinamento de potência e velocidade. Porque o treinamento de potência e velocidade é como se fosse força máxima. Porque eu coloquei aqui, ó, vê só, semelhante à fisiologia da força máxima, mas o tempo de ação é determinante. O que isso quer dizer? Diferente da força máxima, quando você vê um cara do powerlifting levantando a carga máxima, ele leva um tempo do caramba para sair do chão a carga até levantar o máximo que ele consegue. Isso leva um tempo gigante. Já se for fazer um snatch, movimentos de levantamento de peso olímpico, você vai querer velocidade, você vai querer potência. Então, o tempo aqui é determinante, não é só a carga, certo? E também existe esse negócio que a gente chama de resistência em movimentos de força e potência, que é procurar realizar o maior número de repetições e perder a menor quantidade de potência possível. O que isso quer dizer? É o cara conseguir realizar muitos movimentos é, em altas cargas, né, alta potência também, e também ele perder a menor quantidade de força. Por exemplo, voltando ao cara que faz luta de MMA. Se ele chega nos últimos rounds e ele está perdendo força, ele não tem resistência de força. A resistência de força dele está deficitária. Então você vai medir a força dos golpes dele no primeiro round, vai medir no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e veja quanto é que ele vai caindo. Se você mede isso e vê que ele perdeu muita potência em relação aos outros atletas, pô, preciso trabalhar a resistência de força dele. Então é assim que a análise de performance do atleta funciona. A gente analisa ele como um todo, certo? Então aqui, pessoal, vocês já sabem como solucionar os problemas dele. Então aqui eu falei, cara, se você acha que o cara tem um problema de resistência de força, mede a força, por exemplo, de golpe dele. Se ele caiu muito do primeiro para o quinto round, cara, vamos melhorar essa resistência de força aqui, certo? E aqui, pessoal, a gente tem treinos que, digamos assim, ele melhora mais a adaptação neural com a morfológica, que seria a muscular. É aquele negócio que eu falei. Então, treinos que o volume é mais importante são treinos que melhora a adaptação morfológica dessa pessoa, certo? Então, diferentemente, quando você utiliza percentuais de cargas maiores e menos repetições, que você está preocupado mais com treinamento explosivo, você recruta mais do sistema nervoso central, certo? E aqui você vai produzir mais o quê? Força explosiva, força máxima, certo? Muito mais do que aqui, porque aqui propriamente dito, é a morfologia do cara, a secção transversa muscular, certo? Então, aqui, a adaptação neural
tudo que desenrola na taxa de desenvolvimento de força, que é produzir a maior quantidade de força em menor tempo possível. Então, isso aqui é importante para quem? O powerlift, para o cara que ele é velocista, para o treinamento de sprint, isso é importante. A adaptação morfológica é aumento da quantidade de sarcômeros, logo a gente vai aumentar aumento da secção transversa do músculo. Então, a gente treina muito esse período de base, porque isso aqui é importante para o desenvolvimento tendíneo e articular desses atletas, certo? Que a gente sabe que a hipertrofia também está relacionado à economia de energia também, como também o risco relativo de lesão. E aí, pessoal, a gente sabe que existe dom muscular no treinamento. Dom muscular, a galera fala que é bom ou ruim. A gente antigamente falava muito que para você ter hipertrofia, a gente precisava ter dor, né? Hoje a gente já sabe que não é assim. Pessoal, o que acontece quando a gente lesa um músculo é que ele libera um negócio chamado interleucina 6. Não quero que vocês decorem isso, não. Quero que vocês saibam que essa interleucina, ela manda uma mensagem para o cérebro. Ele vai dizer, cérebro, ora, o músculo está lesionado. Então, o que o cérebro vai fazer? O cérebro vai dizer, então eu não posso fazer o maior recrutamento de unidades motoras, já que aquele músculo está lesionado. Eu preciso diminuir esse recrutamento para que ele se recupere. Porque imagina, é como se você tivesse um motor de Ferrari no Fusca. O cara tem um motor muito forte, ou seja, ele tem um cérebro muito forte, mas a estrutura do carro não aguenta. A mesma coisa é quando o músculo está danificado. O cérebro dá uma reduzida na sua frequência para o músculo se recuperar. E aí o dano tecidual, ele se baseia, para chegar nessa interleucina 6, em basicamente inflamação. Quando a gente acontece inflamação, a gente vai ter recrutamento de células do sistema imune, antioxidantes para regenerar. Por isso que muita gente toma antioxidante de forma desnecessária. Pessoal, antioxidante, nosso corpo já produz para recuperar nosso sistema muscular. São casos pontuais que você precisa suplementar antioxidante. O excesso de antioxidante já está comprovado na literatura que ela diminui a resposta adaptativa do treinamento. Então, em vez de você estar melhorando, você está treinando um pouco em vão, certo? E aqui também vai ter a sinalização hormonal de testosterona e GF1 para o crescimento muscular. Então, pessoal, vou postar essa foto já já. Qual foi seu maior insight de hoje? E eu quero que vocês coloquem. A sua força vem da cabeça e não do músculo. Acho que essa foi a coisa importante que eu queria passar para vocês lembrarem. E não é só olhar para a região muscular. E nossa mente precisa estar muito boa para realizar movimentos de potência e de alta intensidade. Porque HIIT, treinamento de snatch, clean jerk, movimentos de golpes de alta potência, movimentos de velocidade, utiliza muito do nosso sistema nervoso central, logo utiliza muito da nossa cabeça. E quando você vai monitorar e o cara vê que o cara está com uma fadiga central muito alta, ou seja, ele está dormindo mal, ele está com estresse emocional muito alto, o ciclo menstrual da mulher não está favorável, isso tudo piora na taxa de desenvolvimento de força, porque a cabeça dele não vai conseguir produzir a força, não vai conseguir recrutar aquelas unidades motoras para contração muscular. Beleza? E aí, qual a maneira simples que a gente pode entender a fisiologia desse nosso cliente? Pessoal, isso aqui é a coisa mais fácil que existe, que é monitorar o atleta através de questionário. Isso aqui é do Barcelona que eu peguei. Ele faz assim, 4 métricas aqui, basicamente. Dor muscular, fadiga geral, estresse e sono. Tu só vai pedir pro cara pontuar aqui, ó, de 1 a 7. Sono é muito bom, estresse de muito baixo a muito alto. E aí vocês vão ver na relação dele pro próximo dia de treino. Por exemplo, se tiver um estresse muito alto, cara, provavelmente ele tá ruim aqui, certo? Meu cachorro aqui cagou a casa toda. E aí, pessoal, você monitora a galera dessa forma. Isso é uma forma muito simples que não gasta R$ 1 do seu bolso. Gasta somente seu tempo. Beleza? E aí, outra coisa que eu queria passar é a relação de fibras musculares a depender de cada esporte. Por exemplo, no bodybuilding, tem uma predominância de hipertrofia das fibras tipo 1, certo? Em relação ao tipo 2. Então, as fibras tipo 1, ela hipertrofia mais do que as tipo 2.
E eu vi até um cara falando que existe um treinamento da Rússia que se chama Isoton, que seria para hipertrofiar mais as fibras tipo 1. E eu pergunto, por que precisa mais hipertrofiar fibras tipo 1, se o treinamento de musculação tradicional já faz isso? Então, eu não vejo por que criar novos métodos para esse tipo de coisa, certo? E aqui os powerlift, com os weightlift, eles precisam mais de fibras tipo 2, que são as fibras de alta frequência, que existe um alto recrutamento de unidades motoras. Então, para produzir força máxima, eu utilizo muito a fibra tipo 2, certo? E aí, eu falei na aula que o sistema aeróbico era lento. Pessoal, o sistema aeróbico ele é lento em relação aos outros sistemas, certo? Mas, na prática, quando você desenvolve bem esse sistema, você vê que ele não é lento. Por quê? Fizeram um estudo com alguns maratonistas, sobretudo o Kipchoge, que foi o maratonista, o primeiro a quebrar o recorde de 42 quilômetros abaixo de 2 horas, e viu que a média da velocidade dele era em torno de 20,1 quilômetros por hora. Ou seja, ele correu 42 quilômetros em 20 quilômetros por hora. Imagina você fazer, correr 20 só de você colocar a velocidade na esteira de 20 quilômetros, você não consegue passar nem 2 minutos. Então, se o sistema de uma maratona predomina até o aeróbico, a gente não pode dizer que o sistema aeróbico ele é totalmente lento, porque ele consegue produzir potência sim, certo? E para vocês terem curiosidade aqui, ó, a zona de baixa intensidade dele vai até praticamente 19 km por hora. Então ele consegue ficar várias horas em baixa intensidade, que é 19 km por hora. Então, quando a gente vai treinando o sistema aeróbico como um todo, a gente vai melhorando as zonas dele, a gente vai expandindo as zonas de treinamento dele, e ele vai conseguindo colocar um ritmo mais forte e ainda está em baixa intensidade. Beleza? E para encerrar, pessoal, isso aí que a gente chama de domínios de intensidade. Cara, para entender isso, isso aí é muito ouro. A gente tem basicamente 3 domínios de intensidade em relação ao lactato sanguíneo. Então, a gente tem zona de baixa intensidade, também chamado de moderado, que é um nível que o lactato está abaixo, semelhante ao repouso. Ele é ideal para as adaptações de biogênese mitocondrial, ou seja, aumento de quantidade de mitocôndrias. Ele é legal para adaptação central, que são adaptações no músculo cardíaco, então caber mais sangue naquele coração, como também ejetar mais sangue, a gente utiliza muito o domínio moderado, certo? E aí ele vai, como ele é uma zona de baixa densidade, ele vai recrutar muito da fibra tipo 1, aquela fibra oxidativa, certo? Semelhante ao cara do, do bodybuilding, certo? E é a zona que a gente chama de fat max, é a zona que existe o máximo consumo de gordura, certo? Um domínio pesado é que a gente existe um lactato estável, mas maior que o repouso, certo? E ele usa tanto a fibra tipo 1 como a fibra tipo 2, beleza? Geralmente, a gente, hoje se fala muito da periodização polarizada. Periodização polarizada, como o próprio nome diz, polos, quer dizer que você vai treinar muito nos polos, ou seja, ele fala que 80% do seu treinamento tem que estar em domínio moderado, ou seja, domínio de baixa intensidade, e 20% no domínio de alta intensidade. E nesse domínio de alta intensidade, o que ele faz? Ele é o que a gente utiliza muito para o HIIT, né? Então ele tem grande contribuição anaeróbica. Não quer dizer que ele é predominante, mas quer dizer que a contribuição anaeróbica aumentou, certo? Então, o recrutamento de unidades motoras de fibras aí é as fibras tipo 2, e é um estado que existe descompensação metabólica e respiratória, certo? E aí, pessoal, uma das formas que a gente pode utilizar isso, para utilizar aqueles testes, regras perimétricas, aqueles treinos, aquelas coisas difíceis, a gente pode fazer para o PSE. Então, isso eu já postei até no meu Instagram, vocês podem ver, que eu delimitei aí pelos estudos de Stephen Seiler, que ele colocou, ele relacionou os limiares com a PSE. E essa aí é o que eu vejo, que eu uso para trabalho, que é a mais fidedigna. Então, eu recomendo utilizar. Por exemplo, em zona de base aeróbica, utiliza até a PSE4, e aí os tipos de treino. Tanto a recuperação ativa, LSD, quando a gente vai para a capacidade aeróbica, a gente já existe uma respiração nasal e bucal, a gente utiliza muito para fartlek. Já quando a gente vai acima do sistema anaeróbico, a gente está acima da PSE7 em diante, a gente está utilizando muita potência energética do sistema. Então, a gente utiliza o HIIT, a potência aeróbica, né, propriamente dito, o CIT,
e por aí vai. E aí ainda vou dar uma explicação aqui a vocês. Oi, ele tá aparecendo na minha tela ainda? Agora está no quadro branco. Tá no quadro branco, né? Isso. Por exemplo, então vamos dar uma explicadinha sobre o pouco que eu conheço de periodização. A gente fala que periodização ela é dividida em duas partes. Período de base, digamos assim, e período competitivo. Isso nos esportes gerais. Praticamente todos os esportes vêm assim. No período de base, pessoal, para que o período de base serve? Para dar sustentação, para transmutar o período competitivo. Então a galera dá o nome de transmutação. Transmutação quer dizer transformar. Transformar os ganhos da base para o sistema competitivo. Por que eu falo isso? Aqui na base, em geral, a gente está preocupado em algumas coisas. Vê só. A gente está preocupado em hipertrofia. A gente está preocupado em força máxima. Como a gente está preocupado em capacidade aeróbica. Vocês podem ver que isso aqui, a galera fala que ela é lento. O que é lento? São os movimentos. Por exemplo, capacidade aeróbica você não usa muita potência. Força máxima, a velocidade não é importante. Hipertrofia também não, certo? Quando a gente vai para o competitivo, a gente varia isso aqui, ó. A gente vai trabalhar potência aeróbica e anaeróbica. Certo? A gente vai trabalhar potência, em geral, potência muscular. A gente vai trabalhar velocidade. E isso aqui a gente chama de rápido. Ou seja, a periodização vai do lento para o rápido, certo? Então, você transmuta os ganhos daqui. Então, para você ter, digamos assim, para você produzir potência, você precisa de força máxima, certo? Hipertrofia é usado para quê? Já falei disso aqui. Economia de energia e lesão. Elas são coisas muito importantes. A capacidade aeróbica vai ser utilizado na potência energética. Porque lembra aquele negócio da caixa d'água que eu falei para vocês. O que vai sustentar a potência por mais tempo é a capacidade aeróbica, certo? Então, por isso que a gente treina geralmente a capacidade aeróbica primeiro. Alguns teóricos que eu bem gosto é a galera do... Pô, esqueci o nome dele agora. Fudeu. Mas, enfim, ele fala que o treinamento, ele não, digamos assim, ele não... Você não treina só isso no período de base. Você treina tudo. Só que isso aqui vai estar em maior volume. Beleza? Basicamente isso. E aí, a gente também, quando a gente sabe isso, a gente sabe também a periodização dos suplementos que a gente fala. Quando a gente está falando de capacidade aeróbica, não tem necessidade de a gente utilizar, por exemplo, bicarbonato. Não tem para que a gente utilizar betalanina, porque são suplementos tamponantes e aqui não tem uma acidose metabólica. Você pode utilizar isso aqui, por exemplo, na potência aeróbica, que existe uma descompensação respiratória e metabólica, certo? E aí, pessoal, foi essa aula de hoje. Alguma dúvida aí? Show, Biel. Tiveram umas dúvidas assim aqui, bem pertinentes. Na analogia que você utilizou da caixa d'água, a Marina, ela pediu uma sugestão para como que a gente pode analisar a capacidade, na analogia entre potência e capacidade. Não entendi não. Como é? Repete a pergunta? Alguma forma de analisar, de quantificar a capacidade da caixa d'água naquela analogia. O FTP, teste de FTP, utiliza isso. Show. E no caso, aí tem duas questões aqui que vão até soar melhor para o Bruno amanhã, você pode jogar até essa bomba para o Bruno, que seriam para melhorar a qualidade, a capacidade e a potência, né? Que é o tema do Bruno amanhã, e quais exercícios ou programação que utiliza para trabalhar a resistência de força. Ah, isso é com o Bruno amanhã, né? Essa é o Bruno amanhã, vamos jogar para o Bruno amanhã. O Joga Hempel, no espelho de Bruno. ele passou uma rotina bem puxada dele aqui, que de treino 5 vezes por semana, tudo que na época de competição ele aumenta muito. E ele pediu para mostrar como que você analisa a recuperação nesse tipo, como você quantifica a quantidade de carga do atleta e como você monitora essa quantidade de treino dele da semana. Cara, então,
eu tenho muito intercâmbio com o treinador, né? No meu caso, com o Neto. Então, a gente fala todo dia. E aí, eu analiso o atleta um por um. E vejo, na plataforma que eu uso, que se chama iLoad, é uma plataforma muito boa, por sinal, a gente fica... É bem legal porque a gente vê a quantificação de carga através de cada sistema. Por exemplo, o quanto de carga eu utilizei para produzir força, um treinamento de força, quanto de carga eu utilizei para ser potência aeróbica, e vejo o quanto de magnitude de carga está interferindo na recuperação do meu atleta. Por exemplo, em período, quando o período estava competitivo agora para as quartas de finais, para o Open, eu percebi que como existia um estresse assim derivado do Open, né, que é um qualifier online, que assim é estressante para o atleta, que existe um aumento do cortisol, os caras estavam com muita dor muscular. E nem era por volume, é justamente pelo estresse. Então, a resposta dele não era derivada da carga de treinamento, ou seja, do treino em si. Era sim do estresse emocional que era causado, que estava no contexto dele. Deu para entender? E aí eu vejo quanto a carga impactou nele. Por exemplo, de forma geral, quando treina potência aeróbica, HIIT mais longo, a recuperação dele demora um pouco mais a voltar ao estado basal. E aí eu utilizo tanto esse questionário que eu mostrei a vocês de bem-estar, como variabilidade da frequência cardíaca, quanto salto contra o movimento. Existe uma porrada, assim. Mas acho que os mais fáceis para vocês começarem, eu sugeria os métodos subjetivos, tanto PSE quanto esse questionário, que são bons e são fáceis de aplicar. Show, Bel. Perfeito. A última aqui, do Wendel Manauara, ele perguntou mais específico, no CrossFit, os benchmarks, eles podem ser indicadores para identificar a potência ou capacidade? Sim, pelo domínio do tempo. Por exemplo, você vai, para quem não sabe, benchmark é um treino e se repete no CrossFit para você medir suas capacidades. Por exemplo, o Fran, que é um exercício que tem um domínio de tempo lá de 3 minutos, então se ele tem um domínio de tempo de 3 minutos, ele é um treino de tempo curto que existe de alta potência. Então, se você quer utilizar, quer ver a potência aeróbica dele de curta duração, grande contribuição anaeróbica, o Fran é um bom exemplo para a gente se usar. Se a gente quer ver uma capacidade aeróbica no CrossFit, sei lá, ver o Cindy, alguma coisa assim, que é 20 minutos de duração. Agora a gente deve entender que a capacidade aeróbica e potência aeróbica diferencia de esporte para esporte. Por exemplo, a capacidade aeróbica que o cara vai utilizar no triatlo é totalmente diferente do que vai utilizar no CrossFit. Porque a maioria dos workouts do CrossFit gira em torno lá de 10, 12, 15 minutos. Então, a maratona dura 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, você não vai utilizar tudo isso de capacidade. Você deve ter uma relação ótima, um equilíbrio de potência e capacidade, certo? Show, Bel. Bacana demais. As perguntas encerraram por aqui, cara. Parabéns. Um outro. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Acho que deu para explanar muita coisa boa. Qualquer dúvida, tem um WhatsApp da MED que me passa as informações lá no grupo. A gente vai abrir esses dias o grupo para entender mais, saber as dores de vocês, saber o que vocês querem dos cursos, para a gente até direcionar mais. E aí, amanhã, vem com o Bruno. O Bruno vai deixar isso tudo mais prático. Ele vai falar muito melhor que eu das coisas do dia a dia, como é que suja as mãos, como é que é a visão de um treinador, por exemplo, que ele sabe muito bem fazer isso. E aí, não percam amanhã, vai estar melhor do que hoje. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. E até amanhã, né? E vejo vocês no curso. Cheiro grande.